Esta celebração eucarística vai ser aplicada por alma de Manuel Rodrigues de Sousa, esposa e filho, João Romeiro de Sousa, esposa, e Agostinho da Rocha Martinho, Alberto Pires Mendes, esposa, filhos e familiares defuntos, António Rebelo Mendes, pais, irmão e cunhados, José Inácio Mendes, esposa, genros e neto, por intenção de José Eleutério Ribeiro Mendes, pela sua saúde, por alma de Irundina Maria Mendes, de Maria de Lourdes Bredas, pelas almas do purgatório e por todos os nossos defuntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Irmãos, estamos reunidos no amor de Jesus Cristo para a celebração da nossa Eucaristia Dominical, como é nosso dever de cristãos, para louvarmos o Senhor, lhe darmos graças. Todos nós temos imensas graças para dar ao Senhor, para nos alimentarmos na nossa fé pela escuta da Palavra de Deus, do pão da Eucaristia, que nos faz comunhão, que quer dizer que nos une profundamente a Jesus Cristo e uns aos outros. Neste mês estamos a comemorar os nossos defuntos, portanto sentimos esta íntima união, a chamada comunhão dos santos, nós que ainda militamos na terra, unidos àqueles que já partiram para a eternidade, que já estão na glória ou que estão em vias de purificação para entrar na mesma glória. Reconheçamos, pois, com sinceridade e humildemente que somos pecadores, para que, pedindo perdão a Deus e uns aos outros, nos preparemos para celebrar dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Ama a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Cristo tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.
Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da sabedoria. A sabedoria é luminosa e o seu brilho é inalterável. Deixa-se ver facilmente àqueles que a amam e faz-se encontrar aos que a procuram. Antecipa-se e dá-se a conhecer aos que a desejam. Quem a busca desde a aurora não se fatigará, porque há de encontrá-la já sentada à sua porta. Meditar sobre ela é prudência consumada e, quem lhe consagra as vigílias, depressa ficará sem cuidados. Procura por toda a parte os que são dignos dela. Aparece-lhes nos caminhos, cheia de benevolências, e vem ao seu encontro em todos os seus pensamentos. Palavra do Senhor. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Senhor, sois o meu Deus, Deus da aurora vos procuro. A minha alma tem sede de vós, por vós suspiro, como terra árida, sequiosa, sem água. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Quero contemplar-vos no santuário, para ver o vosso poder e a vossa glória. A vossa graça vale mais do que a vida, por isso os meus lábios hão de cantar-vos louvores. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Assim vos bendirei toda a minha vida, e em vosso louvor levantarei as mãos. Serei saciado com saborosos manjares, e com vozes de júbilo vos louvarei. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem
vos recordo. Passo a noite a pensar em vós, porque vos tornastes o meu refúgio. Exulto à sombra das vossas asas. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos defuntos, para não vos contristardes como os outros, que não têm esperança. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo modo, Deus levará com Jesus os que em Jesus tiveram morrido. Eis o que temos para vos dizer, segundo uma palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que tiverem morrido. Ao sinal dado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos, os que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens, para irmos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vigiai e estáis preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: O reino dos céus pode comparar-se a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes, com as lâmpadas, levaram azeite nas almofarias. Como o esposo se demorava, começaram todas a dormitar e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um brado: aí vem o esposo, ir ao seu encontro. Então as virgens levantaram-se todas e começaram a preparar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, que as nossas lâmpadas estão a apagar-se. Mas as prudentes responderam: talvez não chegue para nós e para vós,
e de antes comprá-lo aos vendedores. Mas enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta fechou-se. Mais tarde chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Palavra da salvação. Do Santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. O povo grego tinha uma grande preocupação pela sabedoria. E São Paulo escreve na carta aos Coríntios perguntando: onde estão os sábios? Onde estão os doutores? Onde estão os entendidos nas coisas deste mundo? Não mostrou Deus que a sabedoria deste mundo não passa de loucura? Pois uma vez que os homens com a sua sabedoria não reconheceram a Deus na sabedoria que Ele manifestou, Deus achou por bem salvar os crentes por meio da mensagem que anunciamos e que aparentemente é uma loucura. Ora, a primeira leitura que nós escutamos deste dia é de um livro sapiencial, precisamente o livro da sabedoria, escrito provavelmente por um autor judeu sábio em Alexandria no século I antes de Jesus Cristo. E nesta passagem que nós acabamos de ouvir na primeira leitura, o autor sagrado diz-nos: a sabedoria é luminosa e o seu brilho é inalterável. Deixa-se ver facilmente àqueles que a amam e faz-se encontrar por aqueles que a procuram. Reparemos, pois, que a sabedoria divina ou a sabedoria de Deus deixa-se encontrar por aqueles que a procuram, deixa-se ver facilmente por aqueles que a amam. E São Paulo continua na passagem do capítulo 1, versículos 20 a 27 da primeira carta aos Coríntios. De facto, os judeus pedem milagres e os gregos procuram sabedoria. Mas nós anunciamos Cristo, que morreu na cruz. E isto causa horror aos judeus e parece uma loucura para os não-judeus. Mas para aqueles que foram chamados, quer sejam judeus, quer não, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Na verdade, aquilo que nas obras de Deus parece loucura, tem muito mais sabedoria do que toda a sabedoria humana. E aquilo que parece fraqueza, tem muito mais força do que toda a força humana. E depois faz como que um exame de consciência aos cristãos de Corinto, o que ele apreciava pela adesão que eles tiveram à pregação que ele lhes anunciou e também pela preocupação por serem sábios, verdadeiramente sábios. Diz-lhes: irmãos, pensem no que eram quando foram chamados por Deus. Não eram muitos os intelectuais, os poderosos ou os de alta sociedade. Pelo contrário, Deus escolheu aqueles que os homens tinham por ignorantes para envergonhar os sábios, e aqueles que os homens tinham por fracos para envergonhar os fortes. É que a sabedoria de Deus é superior a todas as outras sabedorias. Ou melhor, quando nós procuramos a sabedoria de Deus, vamos encontrar na sabedoria humana e vamos encontrar em todas as coisas criadas o dedo de Deus e a presença de Deus. E não tenhamos ilusões. Na sede que cada homem tem de perfeição, nós só podemos ser verdadeiramente saciados em Deus. Daí que no Salmo nós exclamávamos: a minha alma tem sede de vós, meu Deus.
E no primeiro versículo, e no primeiro verso dizíamos, ou na primeira estrofe: Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos procuro. A minha alma tem sede de vós, por vosso suspiro como terra árida, sequiosa, sem água. E recordemos as palavras de Santo Agostinho, esse sábio padre ou pastor, doutor da Igreja, que diz: Senhor, tu fizeste-nos para vós, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em vós. Na segunda leitura deste dia, que é de São Paulo, não da carta aos Coríntios, que lemos uma passagem há momentos, mas sim na primeira carta aos Tessalonicenses. E São Paulo, nesta carta, vem esclarecer uma dúvida que surgiu entre os cristãos de Tessalónica, dizendo: não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos defuntos, para não vos contristardes como os outros que não têm esperança. É que nós, pela nossa fé, ao olharmos a morte, que é uma realidade que atinge todos os seres humanos, todos os seres vivos, ao olharmos a morte, não vemos na morte um fim. Vemos sim uma passagem, uma mudança desta vida que é temporal, que é terrena, para uma vida que é eterna e que está para além do terreno. É importante que nós tenhamos esta fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e do mesmo modo Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido, diz-nos ainda Paulo nesta carta aos Tessalonicenses. E enquanto vivemos neste mundo, não vamos viver de forma alienada. Numa determinada ocasião, um colega pediu-me para fazer uma pregação na sua paróquia, já foi há uns anos. O colega tinha uma grande diferença de idade e o tema era o compromisso dos cristãos no mundo, assim, bastante à luz da Constituição, a Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, chamada Gaudium et Spes. E então procurei explanar esta ideia de que nós, quando estamos no mundo, não devemos estar alienados do mundo, quer dizer, devemos pôr os nossos conhecimentos, o nosso trabalho, a nossa inteligência, a nossa força de vontade ao serviço do bem comum, ajudarmos uns aos outros, partilharmos uns com os outros, esforçarmos para que o mundo seja melhor. Isto não quer dizer que nós esqueçamos a realidade espiritual. Esta é uma dimensão. A outra dimensão, aquela que informa e que deve informar toda a nossa existência, é a nossa vida espiritual. Por isso, nós temos sempre que nos esforçarmos por não pensarmos só apenas nas coisas materiais, mas para imbuir as realidades terrenas do Espírito de Deus, da sabedoria divina. E é o mesmo Concílio Vaticano II, na mesma Constituição Gaudium et Spes, que em determinada altura diz-nos que o verdadeiro sábio é aquele que procura, com força e suavidade ao mesmo tempo, a procura da verdade e do bem. E nós ainda, dentro da doutrina cristã, inspirada pela Sagrada Escritura, dizemos que a sabedoria é um dos 7 dons do Espírito Santo. E sendo assim, devemos pedi-lo constantemente ao Senhor. Mas ainda em relação à nossa passagem no mundo e à forma de estar no mundo, o Evangelho de hoje fala-nos e alerta-nos por uma realidade muito importante. Nós não podemos ser insensatos como aquelas 5 virgens foram insensatas. Temos que ser prudentes como as outras foram. E por isso mesmo temos que compreender que a nossa salvação depende da forma como nós nos empenhamos a viver a nossa vida terrena. E temos, de facto, de não ser insensatos, ou seja, de não esquecermos a verdade revelada do Evangelho que Jesus Cristo nos prega ou nos deixou e procurarmos seguir essa mesma verdade, não nos deixando levar por mentalidades e por correntes que não levam a lado nenhum, que não dignificam o ser humano, mas que o destroem, que destroem o valor da família e que destroem o valor da sociedade. Tenhamos sempre coragem para dizer sim e empenhar-nos pelo bem, e também coragem para dizer não a tudo aquilo que não dignifica o ser humano,
que não respeita a verdade do Evangelho que Jesus Cristo nos pregou, que está na Sagrada Escritura, e que não contribui de forma nenhuma para que a família, a vida em sociedade, a humanidade progrida verdadeiramente. Sejamos verdadeiramente sábios. Pode parecer uma loucura aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus é a força de Deus e a sabedoria de Deus. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e para nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, vigiar é conservar-se acordado para o dia em que o Senhor virá, mas é igualmente estar atento às nossas necessidades e às dos outros. E levemos ao Senhor as nossas súplicas, pedindo-lhe que salve todos os homens, e digamos com fé: Senhor, vinde em nosso auxílio. Pela Igreja que espera o seu Senhor, pelo nosso Bispo João, pelos presbíteros e diáconos, que sem fadiga nos repetem: vigiai. Oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos descuidados com o regresso do Senhor, pelos que baixam nos braços já sem forças, e pelos fiéis acordados e despertos, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos homens e mulheres que amam a Cristo, pelas famílias que vivem sem esperança e na tristeza, e pelos doentes, os isolados e os que sofrem, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelas virgens e pelos monges contemplativos, pelos jovens que se propõem a seguir o Senhor, e pelos jovens que lhe entregam o coração, oremos a Senhor. Pelos fiéis que caíram na indiferença, pelos que mantêm as suas lâmpadas acesas, e pelos que despertam a fé dos vacilantes, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, que na vossa infinita sabedoria conheceis a hora de todas as coisas, e iluminais os fiéis com a luz de Cristo, ouvi as orações da vossa Igreja e fazei que o coração de todos nós vos deseje mais que a ninguém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sobre o altar Vou colocar a minha oração.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, com benevolência para o sacrifício que vos apresentamos, a fim de participarmos com sincera piedade no memorial da paixão do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Sana, ó Sana, ó Sana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja
dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, Manuel Rodrigues de Sousa, esposa e filho, João Romeiro de Sousa, esposa, e Agostinho da Rocha Martinho, Alberto Pires Mendes, esposa, filhos e familiares defuntos, António Rebelo Mendes, pais, irmão e cunhados, José Inácio Mendes, esposa, genros e neto, Irondina Maria Mendes, Maria de Lourdes Veredas, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente os nossos familiares defuntos, todas as pessoas que aqui nasceram, viveram e trabalharam ao longo dos séculos, os benfeitores desta Igreja e os sacerdotes que prestaram serviço pastoral a esta comunidade e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião, que invocamos contra a peste, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias. Para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Nós vos damos graças, Senhor, pelo alimento celeste que recebemos e imploramos da vossa misericórdia que, pela ação do Espírito Santo, perseverem na vossa graça os que receberam a força do alto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se por uns momentos. Nós vamos continuar a celebrar a missa durante a semana às 5 horas da tarde. Ao sábado, como sabeis, mantém-se a mesma hora, às 7 horas, e no domingo a mesma hora também, às 11 horas. Nesta semana vamos ter a reunião da Liga Intensificadora da Ação Missionária, portanto, do núcleo missionário desta paróquia, a seguir à missa às 5h30 da tarde, na próxima terça-feira, dia 10. E no dia 12, quinta-feira, teremos a reunião dos franciscanos, que também será a seguir à missa às 5h30 da tarde. Nós, atendendo às circunstâncias que estão ocorrendo da disseminação da epidemia da Covid, interrompemos a catequese a meio da semana passada, vamos ainda continuar esta semana a ver isto em que é que vai dar, não é? Sobretudo como estão a aparecer casos nas escolas e as nossas crianças, os nossos adolescentes frequentam a escola, portanto, por enquanto não vamos dar a catequese, a não ser aqueles catequistas que têm possibilidade de o fazerem, que deem através da internet para casa. Eu sei que alguns estão a fazer isso, outros não têm, atendendo à sua idade e aos conhecimentos, não têm possibilidade de o fazerem através destas redes sociais. Queria também, e nós vamos invocar a benção de Deus, com a fórmula prevista para os defuntos, uma vez que este mês é dos defuntos, e queria também estender essa bênção a todos aqueles que estão nas suas casas e que vão presenciar esta Eucaristia, quer através do canal das 9, quer através do YouTube José Correia, que é o mesmo, digamos assim, e acho que é um serviço importante que ele está a prestar, sobretudo às pessoas que estão em casa e às pessoas que estão na migração. Tem havido ressonâncias muito interessantes de pessoas que vivem no Brasil, na América, no Canadá e em outros lugares e que depois ficam muito satisfeitos por poderem seguir a Eucaristia, não diretamente, mas segui-la através destes meios, aqui na sua comunidade, que eles, onde nasceram, onde viveram e que muito estimam. Com certeza, queria também deixar uma saudação muito especial a eles e dizer-lhes que durante este mês, como nós sempre temos feito, celebramos a Eucaristia por todos os nossos defuntos, por todas as pessoas que aqui nasceram, viveram, trabalharam, pelos benfeitores desta igreja, pelos sacerdotes que estão no serviço pastoral desta comunidade ao longo dos séculos. Sentimos irmanados uns aos outros. Este mês de novembro não é só o mês dos defuntos, é mês também de vivos, é mês de nós pensarmos uns nos outros, aqueles que já partiram para a eternidade, fazemos a nossa oração por eles, sobretudo a participação na Eucaristia, e pensarmos uns nos outros, nós que ainda vivemos na Terra e que precisamos muito do auxílio e da intercessão daqueles que já partiram para a eternidade e do auxílio uns dos outros, procurando sobretudo ter iniciativas de cariz positivo, portanto, que cultivam os verdadeiros valores cristãos, porque se assim fizermos, tudo melhora. Se porventura não o fizermos, tudo vai piorando. E, como falei da sabedoria, nós vivemos num tempo em que muitas vezes há falta de sabedoria. E estes dias, os meios de comunicação social, sobretudo atendendo à situação política ou governativa, se nós quisermos, dos Açores, mostrou muita falta de sabedoria da parte de alguns. Os mesmos que há 5 anos atrás tomaram a iniciativa de não respeitarem a votação no partido que foi votado com o maior número de eleitores, são esses hoje que censuram os outros que foram arranjar uma outra solução também à semelhança deles. Simplesmente, em vez de ser para a esquerda, é para a direita, mas é tudo o mesmo, digamos assim. Peçamos para que os homens sejam sensatos, sejam sábios e, sobretudo, que aqueles que nos governam, que nos conduzam, tenham, acima de tudo, os valores humanos e cristãos e o interesse pelo bem comum e não os interesses individuais ou particulares. O
Senhor esteja convosco. Deus de toda a consolação, que na sua infinita bondade criou o homem e pela ressurreição do seu Filho unigênito vos deu a esperança de com ele ressuscitar, vos conceda a sua bênção. A nós, ainda peregrinos neste mundo, concede o Senhor o perdão de todos os pecados e dê a todos os que já morreram o lugar da luz e da paz no seu reino celeste. Para que todos nós que acreditamos em Jesus Cristo, verdadeiramente ressuscitado entre os mortos, vivamos com Ele na alegria que não tem fim. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E deem paz e o Senhor vos abençoe e acompanhe.